se o Brasil é majoritariamente cristão, por que ele é considerado um país ou um estado laico? Essa é a pergunta que muitas vezes dá um nó na cabeça de muitas pessoas. E isso nós vamos ver nesse vídeo de hoje. Por quê? O Brasil sendo a maioria que se diz cristão, mas o Estado, o Brasil, a nação, ela é laica. Vamos lá, vem comigo. E eu queria trazer para você esse vídeo, deixar claro que num país laico como o nosso, o Brasil, não deveria, digo não deveria, porque infelizmente tem por aí, doutrinação de nenhum tipo de religião, seja ela qual for, já que o país é considerado laico, então é livre de religião, ou seja, o Estado não pode ter uma religião de estimação ou de coração, não importa, ele tem que apoiar todas as religiões, mas ao mesmo tempo, é quando se diz educação, quando se diz doutrinação, quando se diz ensinamento, quando se diz órgão do Estado, ele não pode ter um viés religioso. O Estado não pode impor para ninguém uma religião. Por quê? Porque ele é laico. Então, sendo laico, cada um tem o direito de escolher a sua própria religião. Então, veja bem, com a base constitucional de 1988, no artigo 19, inciso 1, determina que a União, Estados e Municípios não podem estabelecer cultos religiosos e nem manter relação de dependência com igrejas. Não pode. Então, se não pode, não vai fazer, é claro. E sendo assim, durante o Império, o Brasil tinha o catolicismo como religião oficial. Começou com a religião oficial no Brasil, catolicismo. Mas hoje em dia, os cristãos são a soma de todos, não só católico, mas evangélico também. Uma grande gama desse povo que adora o Senhor Jesus, esse povo que leva a mensagem da fé. Então, sendo assim, durante o Império, o Brasil tinha o catolicismo como uma religião oficial. E com a proclamação da República, em 1889, houve a separação entre a Igreja e o Estado. Marque a data, 1889, houve essa separação. E o Estado laico não é Estado ateu, ou seja, ele não é ateu. Ele tem as suas religiões, claro que polarizada. O artigo 5º da Constituição garante liberdade de crença e livre exercício dos cultos e proteção aos locais religiosos. Agora, a pergunta mais ênfase que devemos fazer, você do outro lado aí pode fazer essa pergunta e você mesmo pode fazer essa reflexão. A laicidade, né, protege a liberdade religiosa? Você acha que nosso país laico protege o seu direito de religião, o seu direito de adorar quem você quiser? Adorar a Deus ou não adorar a Deus? Ou aquilo que você acha que é Deus? Né? Para nós cristãos, como eu me enquadro, eu sei que Jesus é Deus e Ele é poderoso. E o nosso Deus, Ele é adorado por nós. Seja em templos, seja onde for. É o nosso pensamento, é o nosso direito, mediante a Constituição. Agora, você acha que o Estado laico impede que o governo utilize a religião como instrumento de poder? E tem mais. Ela garante direitos tanto para quem crê quanto para quem não crê? É isso aí que é a pergunta principal. Você acha que o Estado ele é tendencioso ou não? Ou você acha que o Estado ele é livre de ter tendências? Né? O que seria o Estado laico? O verdadeiro Estado laico não se posiciona. Então, um certo político X ou Y, não importa se é de lado A ou lado B, ganha uma eleição. Esse tal político, pela Constituição Federal, ele não pode colocar a sua religião, né, o seu dogma, sua religião, em ênfase no Estado. Não, porque o Estado é laico. Sendo assim, as pessoas que devem escolher a quem elas vai servir, adorar, enfim, como queira entender. Mas a gente vê que isso não acontece no Brasil, lamentável. Né? Em algumas cidades por aí, já há uma doutrinação
de pseudos heróis que vem camuflado como um mito ou mitologia, mas se você olhar o fundo, se você olhar a narrativa que está por trás disso, nada mais é do que religiões escondida e embutida. Por exemplo, não se pode o Estado, por exemplo, alguém lá e dar uma aula de religião, por exemplo, cristão, trazer uma aula de religiosidade para as crianças, seja do pré ao avançado, as crianças mais grandes, os adolescentes. Então, se não pode uma religião, e é aí que o verdadeiro Estado laico deveria estar presente. Não pode nenhuma delas. Pode ser falado como cultura, mas não como religião, não como uma doutrinação ou ensinamento, induzindo a criança a pensar. Não, é algo apenas para ser aprendido como histórico, para ser aprendido como histórico, apenas para ela ter o conhecimento histórico daquilo, e não religioso. Esse é o grande problema. Camuflar uma religião por trás de uma cultura histórica. Então isso é muito perigoso e tem acontecido no nosso país, a cidade mesmo aqui, o qual convivo e moro, acontece muito isso. Então isso é algo terrível e perigoso, porque a mente da criança não está preparada para esse tipo de coisa. Ela não tem um discernimento ainda de saber se aquilo é bom para ela ou não, seja qual religião for. Ela tem um direito lá na frente. E na minha humilde opinião, os pais é que deveria levar essa criança a refletir sobre a religião. Não obrigá-la, claro, porque o pai ou mãe tem uma religião Y, X ou Z, mas deixar claro para ela qual o benefício ou não. E deixar ela livre para a sua própria escolha. Então, assim, quando o Estado ele é tendencioso, quando eu digo Estado, eu digo município, eu digo o Estado geral e também a União, de uma forma geral. Então, órgãos governamentais dominando sobre esse artigo, sobre esse assunto, que não é de cunho deles. Na verdade, o Estado está lá para trazer o básico, o mínimo, que é as operações matemáticas, ensino de culturas, apenas cultura e não religião, filosofia, sociologia, enfim, as matérias que são necessárias para o aprendizado de uma criança ou adolescente. Então, isso que é o real dever do Estado. E não doutrinar ninguém a nenhuma religião e não levar ninguém a nenhuma religião, seja ela qual for. Isso não importa, tem que ser, já que é neutro, é laico, tem que ser laico. Então, essa é a minha opinião. E deixar bem claro aqui que não tenho nada contra nenhuma cultura, jamais, mas eu acho que se começar a implantar a cultura, mas por trás dessa cultura tiver uma religião embutida, então se pode para na minha opinião, pode para todo mundo. Pode para todas as religiões. Então acho que essa não é a pegada do Estado. Não. O Estado deveria estar lá para ensinar a criança a fazer conta, enfim, ela pensar, seria esse o real valor do Estado, real objetivo do Estado para usar os seus braços da educação para moldar a mente e o coração dessa criança. Deus te abençoe, você que crê em Deus, se não crê, também para você está tudo certo, mas eu creio, acredito em Deus, Deus verdadeiro, Deus criador do céu e da terra, Deus cristão, Jesus Cristo, poderoso, que Ele venha abençoar a sua vida, a sua família, e você, meu irmão, que é cristão, minha irmã, pai, mãe, filho, filhas, presta atenção aí no que estão ensinando, doutrinando o seu filho lá na escola, ou o Estado, por trás disso. Veja aí, veja se realmente o que está passando para o seu filho e sua filha é matéria boa, se é coisa boa, ou se é uma cultura, mas por trás dessa cultura é uma doutrinação religiosa. E tome nota, fique atento, porque o seu filho e a sua filha é interesse totalmente seu. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Sou o pastor Lázaro Santos. É uma grande honra tê-los aqui nesse nosso canal. Se gostar de conteúdo como esse, meu irmão, meu amigo, simpatizante, se inscreva. Vai ser uma grande honra tê-los aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.